Rede Imaculada reapresenta o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. Tua palavra nos chegou por meio das tradições. Um abraço bem grande e bem carinhoso para quem está nos acompanhando pela web. Ela está funcionando e quem não tem como pegar o sinal de outra forma, pode pegar pela web rádio. É só digitar www.redeimaculado.org.br no seu computador e você vai ter o sinal da Rede Imaculada à sua disposição para te animar na vida cristã. Também o nosso abraço bem carinhoso e com muito amor para os que estão nos ouvindo pela Cultura de Paracuru, Ceará, AM 1150, e para os que estão nos ouvindo pela Educadora de São João do Ivaí, no Paraná, AM 1180. Também para aqueles que estão nos ouvindo, um grande abraço lá na nossa companheira difusora Mirassol do Oeste, Mato Grosso, AM 1010. E também Ressurreição Sobral, Ceará. Sabemos que esse sinal está entrando muito bem aí em Sobral e também Fortaleza. Todos que estão nos ouvindo nestas cidades todas, perto de 100 cidades, estão nos ouvindo. É um prazer muito grande trazer para vocês um estudo sobre a Palavra de Deus para nos orientar na vida prática, na vida de fé, na vida de amor, na vida familiar, social, como cidadão e cidadã. É um prazer e eu faço isso com muito amor, porque sou grato a Deus e me esforço para ser cada vez mais grato a Deus, reconhecendo como Ele é bom e é bom comigo, e também porque eu amo você. Você é a razão da nossa programação. Fazemos para você toda essa programação. E esta emissora é também sua. Quando você contribui, colabora, dá a sua contribuição, você está tendo uma parte dessa emissora com toda a responsabilidade e com todo o amor para que a mensagem chegue ainda mais longe. Quem sabe um dia nós vamos ter aí 20, 30 emissoras em rede, fazendo a mensagem de Deus chegar aos corações, fortalecendo as famílias e melhorando a qualidade de vida, preparando para a vida eterna. Também queremos mandar, e estamos mandando, o nosso abraço para as cidades satélites, aqui junto de Brasília, dentro do Distrito Federal. Essas cidades são chamadas cidades satélite. E o plano piloto é a capital, mas também faz parte da capital, todo o Distrito Federal, Taguatinga, Samambaia, Riacho Fundo, Sobradinho, Braslândia, tudo faz parte, né? São as cidades satélites que ficam em torno do plano piloto. E também para as cidades do entorno, que fica ao entorno do Distrito Federal. Nós temos então as cidades de Goiás, Minas Gerais, Tocantins, Bahia, onde mais chegar o nosso sinal, nós mandamos então o nosso abraço, a nossa admiração e a nossa gratidão pela sua boa companhia. Você é o nosso alvo para levar a mensagem. Então, meu querido, você que está nos dando a sua audiência, receba o nosso abraço. E para as famílias que nós já conhecemos, que já sabemos, estão nos ouvindo, famílias lá de Lago Norte, Braslândia, lá de Santo Antônio, São Sebastião, cidade ocidental de Samambaia, cidades vizinhas. Então, um grande abraço para todos vocês, Maria Aparecida, Cirlei Família, e nós temos um novo ouvinte que ficamos sabendo, ele já é ouvinte antigo, mas agora nós ficamos sabendo, né? É o Valdeci, lá de Braslândia, e ele me fez uma correção, Wellington. Ele disse assim: por que o senhor diz que a música está na ponta da agulha? Será que vocês ainda usam vitrola? É mania de dizer, meu querido, e agora eu vou dizer. E a música, o Wellington já tem na ponta do laser.
Pronto, e vai para o éter via laser para chegar até você na melhor qualidade possível. Também um abração para a Rosana, para a Sandra, para a Mazé, Tereza, Solange, Maria do Socorro, Doralice, todos que estão nos ouvindo. E aquele casal simpático que os dois juntos já dá quase 200 anos. É a Cleusa e o Osmar. Meus queridos, para vocês um grande abraço. Eu acho que o Pepeto está me ouvindo. Se ele está me ouvindo, Pepeto, um abraço para você, meu querido. Eu amo você. Um abraço para minha família que está me acompanhando hoje lá em casa. Para todos que passaram pelo consultório e nos animaram a continuar fazendo o programa com alegria. Para todos vocês, meus queridos, um grande abraço. Então hoje nós vamos clamar a Deus, mais uma vez, que Ele, com todo o poder, graça, misericórdia e amor, bondade, derrame sobre nós que estamos alegres, felizes, retumbantes, com muita coisa para comemorar. Também derrame sobre os que estão em momento difícil, triste, um pouco chateado. Sobre todos nós, bondoso Deus, recai as tuas bênçãos de paz, de segurança, de recuperação, de estruturação, de fortalecimento. Nos abençoa, Senhor, com todas as bênçãos que nós precisamos para sobreviver e permanecermos diante da tua face. Socorre cada um, ampara, fortalece. E recebe a nossa gratidão e o nosso louvor pelo bem que o Senhor nos faz, todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Cuida de nós. Nós clamamos em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Nos abençoa, Pai. E vamos pensar então na matéria de hoje. Hoje nós vamos concluir o Apocalipse de João. E com esta conclusão também fechamos todo o Novo Testamento, livro por livro. Olha que coisa boa. Pouco tempo se passou, ou será que foi muito? E nós chegamos então, livro por livro, um estudo para as famílias. Todos os livros do Novo Testamento. O que é que nós vamos fazer agora no próximo domingo? Surpresa! No próximo domingo nós vamos ter meio ambiente, mas no segundo, terceiro e quarto domingo do mês de maio, nós vamos trazer um estudo novo sobre a Palavra de Deus. Eu já tenho umas 2 ideias, umas 3 ideias. Se alguém tiver alguma boa ideia, pode comunicar conosco e nos dizer qual seria a melhor ideia para o estudo da Palavra de Deus para o mês de maio e meses seguintes. Então hoje, nós vamos fechar Apocalipse, terminar o estudo sobre Apocalipse, e vamos começar, no final da batalha, a vitória e as revelações finais. É a parte mais bonita do Apocalipse. E você vai perceber. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, então preste atenção e leia acompanhando aí comigo. Eu vou ler aqui alguns textos e você vai acompanhar aí na sua versão, na versão bíblica que você tem aí. Nós temos hoje mais de 30 versões da Bíblia, cada uma com um objetivo. Nós temos Bíblia de estudo, nós temos Bíblia de pesquisa, nós temos Bíblias ecumênicas, nós temos várias versões bíblicas. Todas elas vêm de uma fonte, de um original. E neste original nós podemos confrontar qualquer dúvida com qualquer versão, nós podemos consultar no original, grego, hebraico, aramaico. Quem puder ler, ou quem tiver alguém para ler, grego, hebraico e aramaico, podemos consultar então na fonte. Tudo está à nossa disposição. Então vamos lá. O que é que nós temos hoje? Mensagem de Deus às igrejas, é uma carta evangelística, porque fala do amor de Deus, fala do perdão de Deus e da sua salvação eterna. É também doutrinária, porque ela orienta como devemos nos comportar, nos relacionarmos e nos dirigirmos na vida, por isso ela é doutrinária.
ensinando comportamentos. Ela é orientadora, porque ela orienta como deve comportar tanto o governo, quanto os sistemas, quanto a sociedade, quanto a família e quanto o indivíduo. E por último, ela é também uma escritura reveladora, que fala do que Deus já confirmou e afirma que o que ainda falta, ele vai realizar. Então, muito importante esta parte do Apocalipse que nós vamos ver hoje. Vamos lá? Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas deverão acontecer. Estou apenas lembrando você que no início do Apocalipse nós falamos disto. João foi chamado para subir ao céu e ver, perceber, sentir, tomar conhecimento, ser revelado sobre as coisas que são e também as coisas que irão acontecer depois dessas coisas que são. Então vejamos, qual é o alvo deste Apocalipse de João? Eu já disse também que na época que João escreveu esse Apocalipse, tinha mais de 100 outros Apocalipses escritos. Nenhum deles se confirmaram, apenas o de João, ditado por Deus, está se confirmando. Ao longo da história, em todo o tempo, está se confirmando. Porque todos os outros era uma vontade muito grande de desvendar o futuro. E hoje ainda temos muitos apocalipses por aí, mensagens apocalípticas, que é tirado da cabeça, é tirado do interesse particular. Precisa ter muito cuidado com essas mensagens, porque já previram o fim do mundo uma dezena de vezes. E nenhuma dessas previsões se confirmaram. Todos que previram ficaram na vergonha de ter previsto e de ter se enganado e errado. Deus é o único capaz de fazer isto, porque tudo depende dele. E o próprio Jesus Cristo, perguntado sobre o dia da volta dele, ou o dia do final de toda a história da raça humana, ele disse: eu não sei, porque isto depende de uma decisão do meu Pai. E ele ainda não tomou a decisão quanto ao dia. Ele está olhando o desenrolar de toda a história e assim, usando de misericórdia para que mais alguém se salve, usando de bondade, ele pode abreviar os dias, mas ele pode também esticar esses dias. Então, quanto à volta do Filho do Homem, quanto à finalização de toda a história da raça humana, pertence única e exclusivamente ao meu Pai. E ele vai fazer isto quando for o melhor momento. Ele sabe quando é o melhor momento. Ele sabe quando fazer. Deixa então esta indagação para quando você chegar no céu. Só Deus sabe. E não precisa pressa. Eu, por exemplo, não tenho pressa. Se alguém quiser furar a fila, pode passar na minha frente. Quem tiver apressado, vai passando. Eu vou com calma. E se tiver que morrer, que eu duvido muito que eu vá morrer, que seja lá muito na frente. Mas vamos lá, tirando as indagações de lado, que não vai servir para muita coisa. Qual é o alvo então? O alvo é revelações de Deus, dado ao Senhor Jesus, passado a João, para que ele repassasse às igrejas. É uma série de acontecimentos planejados por Deus, revelados aos cristãos da sua época, época de João. Também para épocas futuras, em todos os tempos até o dia final. Como foi que João organizou esse relato aí? Ele falou primeiro das visões, depois das revelações, depois das batalhas, que nós vamos pegar agora a última batalha, as vitórias. Ele é vitorioso, total e eterno. Quais são os destaques apresentados pelo autor? A terceira visão, que ele teve a primeira e a segunda. A primeira ele viu o céu, a terceira ele olhou para a terra, ele viu as igrejas, e agora
Terceira visão, Cristo e a vitória. A finalização de todas as batalhas com a vitória. Quarta visão, Cristo e a eternidade. E, por último, conclusão, a chamada de Cristo para a vida eterna. Então, assim, nós vamos dirigir os estudos de hoje sobre Apocalipse. Você quer aprender mais? Ok, vamos aprender já já. Então, diante disto, agora eu posso dizer, Wellington, solte a música que está na ponta do laser. Surgiu, glória ao Senhor. Vocês que tristes estão, que gemem sob a dor, na dor de sua paixão, Deus se manou. Cristo ressuscitou, o sertão se abriu em o sol surgiu, glória ao Senhor. Vocês que pobres são, que temem o opressor, por sua ressurreição, Deus nos livrou. Cristo ressuscitou, o sertão se abriu em flor, a pedra saiu, era noite, o sol surgiu, glória ao Senhor. Imaculada, a rádio que toca o amor de Jesus e Maria. Não saia dessa sintonia. A Rede Imaculada está reapresentando o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. E vamos continuar, meus queridos. Veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, demonstrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Olha que coisa terrível. Apocalipse 17:1. Então o anjo chamou João para ver a demonstração ou a visão da grande prostituta sentada sobre muitas águas. No verso 18, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada, e ele clamou com voz forte, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável. Apocalipse 18. Um forte anjo levantou uma pedra, qual uma grande pedra de moinho, e lançou-a no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Depois dessas coisas, ouvi do céu, como que uma grande voz que uma imensa multidão faz, que dizia: aleluia, a salvação e a glória e o poder pertence ao nosso Deus. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro,
e julga a peleja com justiça. Isto é o verso 19. E nós vamos dar uma paradinha aqui para repensar essas ideias. Quem era a cidade considerada como a grande prostituta? Nós entendemos prostituição apenas ato sexual ilícito, mas a prostituição tratada biblicamente, ela vai muito além. Quando nós pensamos em adultério, adulterar, a maioria pensa que adultério é um ato sexual ilícito entre casais. Uma pessoa casada com uma solteira, ou uma casada com uma casada, ou vice-versa. Então, adultério, prostituição, é tratado biblicamente como alteração maldosa, alteração criminosa. Alguma coisa ruim juntando com coisa boa, para estragar a coisa boa. Olhando assim, o que era então a Babilônia, a cidade historicamente famosa, importante, economicamente, politicamente e socialmente. Dali saía as ordens para o mundo. Também dali gerava os recursos. E também dali saíam as modas. No comportamento, no vestir, no calçar, no andar, no falar, era ali, Babilônia. Então, João está recebendo uma visão de que coisa semelhante com a Babilônia iria ser destruída, lançada no fundo do mar, para nunca mais ser lembrada, para nunca mais ser conhecida. Podemos então, tranquilamente, dizer que uma sociedade corrupta existe hoje, nos nossos dias. E a declaração bíblica é que esta sociedade corrupta será reprovada e lançada no esquecimento. Nós vamos caminhar, e no caminhar das leituras, no caminhar dos pensamentos, nós vamos descobrir a verdade dessas afirmativas que eu estou trazendo para você agora. A grande Babilônia, o grande poder maldoso, que orienta o mundo, e que dirige o mundo, e que dita as normas, e que marca os relacionamentos, tudo por interesse particular, sem nenhum temor a Deus, sem nenhuma obediência a Deus, sem nenhum compromisso com Deus. Nós temos hoje, em todos os cantos e recantos do mundo, esta sociedade. Ela pode ter um nome ou vários nomes, mas ela é conhecida e vista de longe. É a grande Babilônia bíblica apocalíptica. É um sistema bem interessado. Nós estamos vendo aí nos nossos dias a União Europeia, os tigres asiáticos, olha, já são 2 grupos, a União Árabe, e temos aí a União das Américas. Então nós temos grupos que se juntam por interesse particular para que esses interesses sejam satisfeitos. É um contra todos, logo todos contra um. Então nós temos muitas desavenças, porque a comunhão, a perfeição, o amor, a justiça só existe em Deus. E a coisa mais rara ouvirmos destes sistemas alguma menção a Deus. Eles ignoram totalmente Deus. Eles trabalham com a economia. O seu Deus é o Deus da economia. Tudo que gerar economia e que servir aos interesses particulares, isto será defendido, dinamizado, e quem for contrário pagará caro por isto, pelo fato de ser contrário. Então, o que temos hoje? Uma sociedade em lugar de uma Babilônia.
Esta sociedade, sem Deus e contra Deus, será, de acordo com o capítulo 18, dominada por Deus, pelo seu amor e pela sua justiça, e lançado no esquecimento. Vamos ver qual é esse esquecimento e qual é esse fundo do mar. Então, um forte anjo levantou uma pedra e lançou no fundo do mar. E disse: assim será com a grande Babilônia da atualidade. A Babilônia da época, que é a nossa época agora. Que pode ser agora e pode ser daqui 20 anos ou daqui 50 anos. Mas o certo que a Bíblia declara, que Apocalipse ensina, é que ela existe e será reprovada. E será condenada e será executada. Então observe bem as 3 coisas que vão acontecer com a sociedade corrupta. Será julgada, condenada e executada. Julgada, condenada e executada. E tanto Pedro, Tiago, João lembraram muito bem: foge da sociedade corrupta, porque os que praticam tais corrupções não herdarão o reino de Deus. Então, de antemão e com muita antecedência, o Espírito Santo de Deus tem orientado o povo a sair desse tipo de coisa. Mas esse tipo de coisa está sempre aumentando e cada vez mais aumentando. Pois bem, meus queridos e minhas queridas, vamos para o capítulo 18. Diz assim: é anunciada a queda da grande Babilônia. Isso está capítulo 18, verso 1 até o 8. E do verso 9: este acontecimento causou lamento naqueles que não participavam como pessoa ativa da grande Babilônia, mas pessoa passiva que aproveitava da grande Babilônia. Tirava proveito desses costumes terríveis e dessas normas injustas. No capítulo 18, verso 21, a completa e definitiva derrota, ruína de Babilônia, a grande sociedade corrupta. No verso 19, começa dizendo da grande alegria no céu, porque é batalha de milênios. Quantos milênios Deus lutou com a humanidade a partir de Adão no Jardim do Éden, para que o ser humano se voltasse para Ele, ouvisse a Ele, obedecesse a Ele, para que tudo corresse bem. Ele encontrou muitos que fizeram isto, se voltaram para Deus, ouvindo a Deus, obedecendo a Deus, seguindo a vontade de Deus. Ele tem estes desde o início. E nós vamos ver que no capítulo 19, 18, 19, 17, foi encontrado um número simbólico, 144 mil, 12 de cada tribo de Israel. Depois, logo a seguir, nós deparamos com uma declaração que João disse assim: e eu vi uma multidão que era impossível de ser contada. Esta multidão impossível de ser contada são as pessoas atingidas pelo poder, a graça, a misericórdia e o amor de Deus, atingidas pela mensagem do Evangelho, atingidas pelo toque do Espírito Santo ao longo de toda a história da humanidade. Mais acentuadamente, com a vinda de Jesus Cristo há 2000 anos atrás, quando trouxe a mensagem de Deus claramente, a mesma mensagem que foi pregada ao longo da história pelos profetas. Os profetas fizeram isto, mas agora, diz quem escreveu Hebreus, nos nossos dias, Deus achou por bem revelar a si através do Filho, revelação completa e perfeita do Pai, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E aquela pessoa que escreveu Hebreus diz assim:
como escaparemos nós se não dermos atenção para o que o Senhor Jesus tem nos ensinado e tem nos revelado? Ainda mais que nós estamos diante de um grande número de testemunhas. Como escaparemos nós? Então é chamada a nossa atenção para a seriedade em ouvirmos e seguirmos a palavra de Deus. Vamos ver o que mais temos aqui. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Isso já está no capítulo 20. Então, condenado, condenada, julgada, condenada e executada, Babilônia. Agora é julgado, condenado e executado o inimigo. Então, são duas coisas. Quem então é essa sociedade corrupta e quem é então o diabo, o dragão? Quem é? Se nós consultarmos o livro do profeta Daniel, nós vamos ver que o diabo e seus anjos fizeram uma revolta no céu. E os arcanjos, Gabriel e Miguel, lutaram e derrotaram o grande arcanjo Lúcifer, que nós juntamos para a nossa economia e chamamos de Lúcifer. Mas no original, ele é luz e fé. É só separar a palavra ao meio. Ele já foi derrotado no céu. Ele desceu à terra para enganar. E ele tem enganado as nações, os governos, os sistemas, os costumes, a cultura. Ele tem enganado de todas as formas pessoas que têm tendências para fazer vontade própria longe da vontade de Deus. Ele oferece o que há de melhor para essa vida terrena rápida, tirando da pessoa a possibilidade de viver uma eternidade com Deus. Então, primeiro os seguidores já foram a sociedade corrupta, julgada, condenada, executada. Segundo, o enganador, o dragão, Satanás, o diabo, falso profeta, a besta, todos estão agora julgados, condenados e serão executados. Capítulo 19, então, dá conta de tudo isso que nós estamos afirmando. Jogado, então, Satanás, a besta, o falso profeta, todos aqueles que já foram derrotados no céu, agora estão derrotados na terra. Eles e os seus seguidores. Tenham, então, essa certeza revelada pelo Apocalipse. Apocalipse está nos dando conta de que o inimigo é derrotado, é julgado, condenado, e todos os seus seguidores terão o mesmo castigo que eles. Abra o olho para este perigo. Alerte para este perigo. Então, no capítulo 20, ele é preso por 1000 anos. E quem sabe se esses 1000 anos já passaram? Se ele está solto de novo. Nós temos uma passagem, agora fica difícil lembrar, mas podemos achar depois e passar para você. No dia que Jesus Cristo ressuscitou, após a sua ressurreição, tem um dos 4 evangelhos que declara assim: e tendo Jesus Cristo ressuscitado, as sepulturas abriram, e mortos foram ressuscitados, sendo Jesus a primícia ou o primeiro da ressurreição. Eles entraram nas cidades e foram vistos. Então temos certeza, uma primeira ressurreição já aconteceu. Pode ser então que Satanás, após vencido e amarrado, porque Jesus Cristo disse assim: ninguém pode entrar na casa do valente sem amarrar o valente e saquear o que ele tem. E Jesus veio
com poder e glória, e saqueou o valente, tirou do mundo da corrupção pessoas que quiseram ouvi-lo e aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Houve um saque, sim. Então pode ser que Satanás, a partir desta prisão, porque agora ele não tem mais poder para enganar os eleitos de Deus, embora ele tente fazer isto, ele pode estar solto, sim, fazendo toda a maldade que nós temos testemunho aí, nós podemos presenciar e ver cada dia, cada momento, muita maldade, coisa diabólica mesmo. Então, isto terá um fim. 1000 anos não significa 999 anos mais um. Isso é numérico. 1000 anos é como um dia para Deus. Um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como um dia. Então isso significa, para Deus o que existe é tempo. Nós medimos o tempo por relógio e calendário, mas lá no céu não tem nem relógio, nem calendário. E esta é uma razão porque o céu é céu. Se a gente levar isso para lá, vai infernizar o céu. Então isso nos prende e isso determina tempos. O tempo de Deus é outro. Quem sabe, nós estamos já no final do milênio de Cristo. E no final desse milênio, só esperamos então a volta dele para o julgamento final e a separação total entre o bem e o mal, entre os dele e os contra ele. E ele já disse, o Senhor Jesus, ele já disse, quem não está comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. É impossível um meio termo. Eu estou, mas não estou. Eu nem ajunto, nem espalho. Isso não existe. Ou você está com Deus, ou você está contra. Meio estar com Deus é como meio grávida. Você já viu uma mulher meio grávida? Isso não existe. Então, com Deus, ou é tudo, ou é nada. É preciso repensar sobre essa declaração de Deus. Ele não aceita 99. Ou ele tem o 100% da nossa vontade, do nosso amor, da nossa dedicação, ou ele não tem nada. Porque o inimigo não precisa mais do que 1% para estragar tudo. Por isso ele não aceita sociedade com o inimigo. Ainda que o inimigo seja tão minoritário que tem apenas 1% do domínio da nossa vida. Ele não se torna sócio do inimigo. Ou você é de Deus e por Deus, ou você é contra Deus, embora seja gente muito boa, de família muito honesta, de passado muito limpo, de quase tudo muito bom. O que interessa é, ou você é 100% com Deus, ou você é 100% contra Deus. Bem, vamos ver então, capítulo 21. Esse capítulo 21 é uma beleza pura. Então vamos lá, o que temos mais? Satanás é solto e o juízo de Deus acontece. E então, o novo céu e a nova terra. Novo céu e nova terra. Isto é bonito e perfeito. Bonito e perfeito. Novo céu. Se você olhar para todo o sofrimento de Apocalipse, todas as batalhas, todas as coisas terríveis, que a nossa cabecinha dificilmente vai poder perceber e imaginar, porque são batalhas de Deus. São batalhas de milícias celestiais contra milícias. São demônios sem fim contra os anjos de Deus. Depois de tudo isto, o que é que nós temos agora? Nós temos o capítulo 21 de Apocalipse, que começa assim: Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adornada como uma noiva para o seu esposo. O povo de Deus formando a igreja do Senhor Jesus, preparada, lavada
santificada, purificada, justificada pelo poder do sangue do Senhor Jesus, pronta, imaculada, sem nenhuma mancha, sem nenhuma acusação, sem nenhuma culpa. A igreja pura, reunindo todos aqueles que assumiram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Estes formam a igreja. Estes é a nova nação de Deus. Agora sim, vamos ouvir, porque a música agora está na ponta do leite. Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, teu Espírito Santo concebido, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto e sepultado, e desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu à direita de Deus Pai, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, creio na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, creio também na vida eterna. A Rede Imaculada está reapresentando o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existe, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Herança de Cristo oferecida por Deus, perdão, salvação e vida eterna. Basta aceitar o Senhor Jesus como Salvador, ouvir a sua palavra, o seu ensinamento e segui-lo. Agora lembra, porque o pior pedaço para qualquer pessoa está aqui agora. É no verso 8, capítulo 21 de Apocalipse. E João disse assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte ou o inferno. Que coisa terrível. Nós temos aí então, como podemos ler em João,
3, 35, 36, aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna, é tempo presente para ser entregue no futuro, na eternidade com Deus. Mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, e isto é futuro, e o verbo é ver, então nem ver vai ver. E agora nós temos aqui 21 de Apocalipse dizendo: os covardes que rejeitaram Jesus por temor, medo da sociedade, qualquer coisa, aos feiticeiros que buscaram deuses vãos, outros deuses. E assim nós temos 8 grupos aqui que serão lançados junto com o diabo, Satanás, a besta, o dragão, a prostituta. Todos que lutaram contra Deus serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, a segunda morte, o inferno. Os seus seguidores e aqueles que rejeitaram a Deus e o seu Filho Jesus Cristo também serão lançados lá. E olha que não é Deus quem lança, é a pessoa que se lança. E esta vai ser a maior dor, porque Deus fez tudo e a pessoa não quis nada. A sociedade contaminada, maldosa, é identificada. As pessoas envolvidas com as maldades também são identificadas. A salvação e a glória e o poder pertencem a Deus, e toda a herança dele é para aqueles que o aceitam. O inimigo, os espíritos malignos, os seus seguidores, serão separados e lançados junto com o inimigo no fundo do inferno. Deus revela que criará um novo céu e uma nova terra, e isto é herança, é a nova Jerusalém para aqueles que aceitaram a sua palavra e acreditaram na sua mensagem. A nova Jerusalém é o local de comunhão eterna com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo e entre os irmãos felizes. Deus espera que você tenha uma decisão, porque Deus separa o seu povo do povo maldoso que o inimigo criou. Esses que rejeitaram a Deus. Deus cumpre sua promessa de salvação e vida eterna e oferece a cidade santa como morada eterna. Deus estabelece a comunhão eterna com os seus e a separação eterna com os seus inimigos. Deus encerra o livro com uma severa recomendação. Sabe qual é? Ele diz assim: aquele que tirar, ainda que seja um sinal, um tilo, deste livro, ser-lhe-á tirado todas as bênçãos descritas neste livro. E aquele que acrescentar, ainda que seja um sinal ou um tilo a este livro, será acrescentada a ele todas as pragas descritas neste livro. E o Senhor Jesus diz assim: espera, porque em breve eu virei. E João diz assim: Maranata, vem, Senhor Jesus. Meu querido, um grande abraço. Deus abençoe vocês, meus queridos. Um grande abraço. Amo vocês. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. A Rede Imaculada reapresentou o programa Estudando a Palavra de Deus com o teólogo Dr. Nivaldo. Tua palavra nos chegou.